Olá, você sabe o que é o Salão Finilige do livro para a criança e para o jovem? Bom, se você não sabe, senta aí que eu vou explicar. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Eu acabei de voltar do salão que aconteceu no Rio de Janeiro, na Biblioteca Parque Estadual. E esse salão do livro, ele é específico para crianças e jovens. Tem espaços muito adequados para a leitura de livros, que algumas pessoas estão lá para ler, sem falar dos autores que estão lá conversando com o público. Há muitos professores lá com crianças e também pais, mas tem um espaço paralelo de debates, inclusive eu participei, eu fiz uma palestra sobre o meu livro Preconceito em Foco. Depois há um seminário para professores, então assim, tudo ali tem a ver com o livro infanto-juvenil. Meu nome é Raquel Nepomuceno, eu sou professora e pedagoga. Estou trabalhando aqui no Salão do Livro como monitora. Eu não me apresentei, meu nome é Diana, viu, gente? Meu nome é Miguel. Muito prazer em conhecer vocês. Meu nome é Miguel. Obrigada. E este ano foi uma coisa muito importante porque foi um espaço de resistência, da gente reconhecer que a cultura está sendo atacada e que hoje nós que defendemos a cultura precisamos resistir. Então muitos debates foram nesse sentido. Lá tem um espaço para as crianças, tem um espaço para bebês, que na verdade é para crianças de 3 a 4 anos, e tem um espaço para jovens. E tudo isso muito adequado, de uma forma muito adequada para favorecer a leitura. As crianças vão pegando os livros, estão ali à mão e vão lendo e vão se envolvendo com os livros. E aí tem os autores que vêm conversar com as crianças também, ou adolescentes. Bom, aí eu conversei lá com autores, porém o áudio não ficou bom, porque tinha muita criança falando alto e tal. E aí eu fiz entrevistas, mas como o áudio não ficou bom, eu vou explicar agora como é que foi. Por exemplo, eu falei com o Luiz Antônio de Aguiar. Bom, eu estou aqui com o escritor Luiz Antônio Aguiar. E o Luiz Antônio tem muitos livros publicados, acho que 160 livros. E agora ele lançou um livro que se chama Ilegal, que é sobre jovens que tentam atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos, que a gente sabe que é uma coisa real. E também ele mostrou um livro que é um policial, O Mistério do Rocinante, em que tem o desaparecimento de uma árvore de Natal. E aí tem duas meninas que gostam muito de romances policiais que vão desvendar este crime. E o Luiz Antônio tem um canal no YouTube também, que eu vou indicar aqui para vocês. E esse papo de literatura, em que ele comenta livros, os livros dele e outros livros. Podem se inscrever lá. Depois disso, eu entrevistei o autor Otávio Júnior. E ele faz livros contando da sua realidade, que é a realidade dos morros do Rio de Janeiro. Então ele fez um livro, por exemplo, em que ele fala da visão que as pessoas têm da janela, que é a visão dos morros, ou do mar, ou da lagoa, enfim. É uma coisa bem carioca. E eu também li ali um livro que eu gostei muito, que se chama O Chefão do Morro. Muito divertido. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro. Então, quer dizer, é um autor falando da realidade dele para crianças que também podem viver essa realidade ou não. Afinal, para criança, tudo é uma grande fantasia. E aí, também teve gente lá muito famosa falando, como, por exemplo, Ana Maria Machado, que falou com crianças e depois falou com os adultos lá na sala de seminários, lá na sala de convenções. Gente, eu estou aqui com a escritora Ninfa Parreiras e ela vai falar um pouquinho do livro dela que ela está lançando agora, não é? Donana e Titônio. Na verdade, esse livro foi lançado ano passado. E depois eu falei com a escritora Ninfa Parreiras. Ela lançou um livro no ano passado, Donana e Titônio, que ganhou muitos prêmios. Prêmio da Biblioteca Nacional, prêmio na revista Crescer, está indicado ao prêmio Jabuti, ou seja, um livro muito bem sucedido. É a história de dois catadores, um casal,
que passa a vida toda fazendo isso, catando lixo e outras coisas, mas assim que eles têm a sua vida e criam vários filhos. E os filhos, alguns seguem esse caminho e outros têm uma vida um pouco diferente. Ela realmente fez uma pesquisa para conhecer essa realidade dos catadores, pessoas muito simples. Ela mostra que é possível viver de várias formas, nesse caso pegando coisas e recriando, dando uma nova função a elas, o que tem a ver com a literatura, que é um trabalho de recriação também. Concluindo, esse espaço do salão é muito mais propício à leitura do que, por exemplo, a Bienal, que é um espaço muito maior e barulhento. Então, lembrando, a nossa missão aqui é estimular a leitura dos jovens e adolescentes. Vamos fazer isso sempre. Espero vocês na semana que vem e não esqueçam de dar o seu joinha. Até lá!